Vamos de Nem dá Madonna pra hoje. escutar, né? Aí, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que foram de pandemia? O climão de pandemia, né? Às vezes eu vou cumprimentar as pessoas, até fico pensando, será que dá para cumprimentar? É que não é pandemia, mas tinha toda a cara. Não, na real, botei errado, né? Tava certo. Vou usar só um lado, senão fica muito isolado. Bom dia, bom dia. Bom Tudo dia, bem? senhor. Oi, bom dia, telespectadores. Bem, amigos. Quebra da quarta parede. Ah, bizarro. Hã? Quebra da quarta parede, assim, tu conversando com o pessoal aí, do nada Né? tu olha, assim, diretamente nos meus olhos aqui. Estranho. Que loucura, né? Que tempos. Rapaziada, muito bom dia, uma satisfação imensa reencontrá-los. Que bom estarmos de volta ao presencial, ao semi-presencial. Eu estava pensando ao longo da semana, assim, né? Vai voltar a aula presencial e tal. Mas não vou ficar falando sobre as enchentes e tal, né? Vou dar minha aula normal, né? Aí o assunto da aula é clima. Não dá para fugir, né? Eu falei para vocês que eu falo as coisas em aula e as coisas acontecem, né? A nossa última aula, ou a nossa penúltima aula presencial aqui tinha sido sobre El Ninho, lembram? E aí o El Ninho nos apronta essa, né? Eu listei, assim, 8 ou 9 fatores que, combinados, geraram essas chuvas intensas e o aumento do nível dos rios e tal, né? Então, imagina, é bem atípico isso, mas essas coisas que a gente considera atípicas vão sendo cada vez mais frequentes, né? E cada vez mais intensas. Então, falar sobre alguma coisa atípica nesses tempos modernos aí é difícil, né? Porque o atípico passa a ser o típico, né? Vocês também? Tirando, assim, né? O contexto, assim, mas a tristeza do contexto, mas enfim. Alguém mora na Zona Norte, assim, que foi bem afetado ali? É? Deu ruim pra ti? Mais ou menos. Bueno, tem muitas coisas pra gente comentar sobre isso, mas vamos seguir o baile normal, assim, né? No Momento Boteco de hoje, o Momento Boteco não mudei o nome faz tempo. Eu tô muito num clima pós-pandemia que o cara fica meio perdido. É Momento Boteco. Antes era o Momento Remember. Eu achei que tivesse falado errado, mas falei certo. Eu acho que o principal assunto para a gente comentar no Momento Boteco é o que está rolando aí, né? Mas eu imagino que vocês já estejam meio saturados de falar sobre essas inundações e tal. E é sobre as inundações, não é sobre chuva, né? Tem uma propaganda do TSE que está passando na televisão, assim, falando, sei lá, acho que eles estão postergando o tempo para tirar o título de eleitor aqui para os gaúchos e tal. E aí eles falam assim, devido às chuvas no Rio Grande do Sul e tal, é que o problema não foi bem as chuvas, né? O problema foram as inundações, né? Claro que a chuva causa isso, mas não é só a chuva que causa isso.
é uma célula de alta pressão atmosférica no centro do Brasil, é a geomorfologia do estado, é a impermeabilização do solo, são vários fatores. A chuva é só um dos vários fatores, né? Mas, enfim, nem sei por que eu voltei a falar disso. Ah, tá, porque seria o principal assunto, mas vocês têm algum outro assunto para comentar que não seja enchentes? Vai voltar a chover, né? Ó, o atentado. Ah, o. Hã? O atentado contra o presidente do Irã e o ministro de Relações É, Exteriores. aham. Eu tô falando com a galera em casa. O cara parece louco. É, atentado, quem mais? O encontro mais importante até do que o atentado, mas teve a queda do helicóptero do cara do. Não, ele não é do Irã, cara. O do Irã é o do atentado. Não tô falando, eu só tô pensando nisso. Putz, eu não vi eu vi meio de relance, por isso que eu não tô lembrando. Tá, mas que mais? Bom, tem vários impactos do tipo climático assim rolando no mundo, né? No Afeganistão, enchentes no Afeganistão, que é só mais um problema para os caras, né? Não basta o Talibã. Que é mais um tornado incrível nos Estados Unidos, assim, né? Super intenso. Mas Estados Unidos tem mais que se fuder. Ah, pois é. Mas esses tornadinhos que acontecem no Rio Grande do Sul, eles são meio comuns, assim. São de curta duração e pouca intensidade. Mas esses tornadinhos, esse aí virou notícia, porque no meio do caos no Rio Grande do Sul ainda aparece um tornado. É sacanagem. Mas é meio como um tromba d'água na Laguna dos Patos, acontece também com alguma frequência. Mas dessa vez não teve tromba d'água. Tromba d'água é um tornado na água, né? Mesmo fenômeno. Diga. Ah, em Caxias. É um tremor, né? Esse fenômeno se chama acomodação, que é quando o solo está muito encharcado e a água diminui o atrito entre as rochas, né? Então pode ter como se fosse um deslizamento na camada rochosa da crosta, e aí rola uma acomodação, essa é a palavra. E aí, só que qualquer coisa que aconteça na crosta repercute pela crosta em forma de onda e isso gera um tremor, e aí as pessoas já pensam, terremoto e tal. Poderia acontecer um terremoto também, mas nesse caso foi só um tremor em função da acomodação das rochas. Aí é sacanagem, no meio do caos, no meio da madrugada, ainda dá um tremor tenso. Mas os chilenos continuariam dormindo numa boa, assim, né? Por um tremor assustar um chileno ou um japonês, é difícil. Diga. Tem duas coisas no teu comentário, assim, né? Uma delas é o combate às mudanças climáticas que tornam os eventos extremos mais frequentes e mais intensos. E esse combate, ele é quase utópico, né? É redução de carbono na atmosfera. E aí tu vai esperar que os Estados Unidos e a China comprem a briga? É difícil. No ano passado, a gente bateu recorde de emissão de carbono na atmosfera. Era para a gente estar reduzindo, a gente está batendo recorde, tá? Então, a solução para isso é muito distante, se é que pode um dia acontecer. Eu não acredito mais, tá? E a outra coisa que tu está falando é como a gente se adapta às mudanças climáticas. Porque, no fim das contas, é isso. As mudanças climáticas estão aí. Agora, o que a gente faz com isso, né? A gente tem que se adaptar para morrer o menor número de pessoas possível. E por que a gente não se adapta? Porque o impacto social é sobre maior, assim, né? É sobre pessoas periféricas. Mata é pobre, né? E quem é que liga para pobre? Então, na política, assim, né? Então não vira prioridade orçamentária de governantes, né? Agora há pouco teve uma entrevista lá com o Leite e ele falou: não, a gente foi alertado e tal, mas é que também o governo tem outras coisas para cuidar.
Claro, a prioridade não é cuidar de pessoa pobre que vai morrer, né? Eu não queria entrar nesse... Começa a ficar puto. E aí, Entra, Suri, então entra assim, como nesse. vou entrar. As vozes da minha cabeça aqui, gente. E então assim, minha querida, como é que a gente pode se adaptar? E aí tem o lance das cidades esponja. Olha, na faculdade a gente falava sobre isso como sendo já algo meio velho, assim. E agora veio à tona porque o pessoal se deu conta que, cara, é importante a gente ter uma adaptação ao regime pluviométrico e ao regime hidrológico, assim, né, dos rios. E a forma com que a gente tem que se adaptar, o que está por trás do conceito de cidade esponja, é uma coisa que os indígenas fazem há muitos séculos, assim. É respeitar a natureza. A natureza é muito mais forte do que a gente, né? E a gente viu isso agora, assim, por mais que a gente tenha toda essa tecnologia, vem o Guaíba e acaba com as nossas casas e mata a gente no Taquari, não sei o quê. Então a gente tem que aceitar que a natureza é muito forte, né? E as cidades esponjas é isso, assim, elas pensam, não, vamos fazer uma cidade que respeite o aumento do nível do Guaíba natural. Por mais que ocorra a cada 40 anos um fenômeno que, né, entre que convirja todos esses fatores, né, por mais que seja algo meio raro, vai ser cada vez menos raro. Então, como é que a gente pode respeitar isso? Então, respeitar as áreas de várzea e tal, as APPs, áreas de preservação permanente, ou as APAs, áreas de preservação ambiental. Então, se legislação para tudo isso existe, né? Nós temos lá legislações que dizem, olha, não é legal construir aí porque isso der uma planície de inundação. Ah, mas se tiver uma rua, se tiver um interesse público, a Avan vai lá, combina com o prefeito e constrói uma baita loja, uma estátua ridícula da Liberdade, sabe? Então, assim, rola, e não dá para rolar essas exceções, não dá. Área de várzea é área de várzea. Planície de inundação é planície de inundação, né? Então, assim, é a gente se adaptar à natureza, é a gente ser humilde, sabe? No fim das contas, cidade esponja é isso, é tu pensar numa organização urbana que respeite dinâmicas da natureza. A gente esqueceu, em função do distanciamento que a gente tem da natureza, por tamanha artificialização, a gente se afastou da natureza. Então a gente esquece que tem uma atmosfera aqui que a gente respira, né? A gente esquece que tem vegetação, que tem interações ecológicas acontecendo aqui. A gente esquece que tem rios, que tem arroios que estão passando embaixo dos nossos pés, porque eles estão impermeabilizados. A gente cobriu um monte de arroiozinho aqui, né? Então a gente se afastou muito da natureza. E aí quando dá um merdão desse, é que a gente se lembra, putz, é mesmo Guaíba? Olha que loucura, Guaíba tem afluentes. Olha que loucura, Guaíba deságua na Laguna dos Patos. Ah, olha que barato. O vento sul represa as águas do Guaíba. Aí tu começa a pensar, cara, olha quanta coisa da natureza acontece aqui. Então, no fim das contas, é sobre isso. É a gente, o que é cidade esponja ou qualquer outro conceito desses super tecnológicos modernos, é fazer o que os indígenas fazem há muito tempo. Respeitar, procurar respeitar ao máximo dinâmicas da natureza. Fala, meu querido. Não sei. Porque assim, ó, isso vira prioridade política e prioridade orçamentária quando passa a gerar desgaste político. Eu acho que tanto a Prefeitura de Porto Alegre quanto o governo do Estado estão sofrendo um desgaste meio grande agora. E vai ter eleições para prefeito nesse ano, né? Então eu tenho certeza que o Melo, na sua tentativa de reeleição, se houver, ou outros candidatos, vão trazer pauta ambiental muito forte. Assim, não, a gente tem um esquema aqui para Porto Alegre, um sistema anti-enchente, não sei o quê. Então a pauta ambiental deve crescer, pelo menos nas próximas eleições, né? Porque isso ainda está muito latente, né? A indústria vai demorar 3 anos para se recuperar. Então mexeu também no bolso dos grandes empresários de alguma forma. Então a pauta ambiental tende a ganhar força. Mas isso só vai entrar como uma prioridade orçamentária e tal, quando a gente valorizar através do voto aquelas pessoas que
que priorizam as questões ambientais, né? Que no fim das contas são questões sociais. A gente elegeu em 2018 um cara que no seu plano de governo lá não constava a palavra Amazônia. A gente elegeu um presidente do país que não falou em Amazônia. No Brasil, a Amazônia é 50% do território. No plano de governo do cara não tinha a maior floresta equatorial do mundo, que ocupa metade do território brasileiro. E a gente elegeu os caras. Então, tem coisas assim que não dá mais para passar, né? Espero que agora a galera, pelo menos essa galera que se fudeu mais, tenha se ligado nisso. Assim. No fim das contas, aquela galera que a gente fala, o eco-chato, é o momento de todo mundo ser, no mínimo, eco-chato, entendeu? Não dá mais. E aí, o que mais? Bueno, eu trouxe uma geofrase que no pré-vestibular não é comum, mas nas aulas que eu dou no colégio, eu sempre começo a aula com uma geofrase. Mas essa geofrase eu acho que é importante para esse contexto, pelo que eu tenho visto muito no Instagram. Como tu falou ali, eu tenho feito muito story. Um amigo meu diz assim, fala, veio o Cavaleiro do Apocalipse. que eu posto umas coisas do tipo, fudeu. E aí, nessa interação lá nas redes sociais e tal, como eu fiz muito geostory, eu me conversei com muita gente e tal. E nessas conversas eu fiquei apavorado, assim, que as pessoas não sabem o que é uma planície de inundação. E a coisa mais básica na organização do espaço geográfico é pensar que aqui tem uma planície que inunda, então não é para ter nada ali, no máximo uma plantação de arroz, que se der ruim, a gente perde arroz, não perde vida, né? Então eu fiquei apavorado, assim, a geração de vocês ainda estudou isso, estuda no pré-vestibular, estudou no colégio, mas a minha geração não falava em mudanças climáticas no colégio. Então, as minhas postagens não eram tanto para vocês, talvez vocês estivessem pensando, isso é meio básico, né? Mas para os meus amigos, assim, né? Uma galera lá que é músico e tal, os caras assim, cara, eu nunca estudei isso, cara, muito triste, a galera gostando um monte, né? O que eu percebi? Que a galera começou a ampliar a moldura estreita da compreensão. Porque todos nós temos uma moldura estreita da compreensão sobre algum fator. E quando algum conhecimento foge a essa moldura estreita da nossa compreensão, a gente se fecha aquilo. Eu tenho isso com algumas coisas da química, sabe? Tem coisas que eu não consigo entender e eu nem quero entender. Eu me fecho aquilo, eu rejeito aquilo. Vocês devem ter isso com alguma matéria, né? Então, o lance é isso, tudo aquilo que a gente não consegue incluir, que a gente não pode incluir na nossa moldura estreita da compreensão, a gente rejeita. E é isso que eu estou vendo agora, através dessa interação que eu estou tendo com a galera na internet, assim, é que a galera não entende de bosta nenhuma. E então, como é que a gente vai esperar uma mudança cultural, né, se o pessoal não sabe o que é uma planície de inundação? Que é muito básico, assim. Quem falou isso, então, foi o Henry Miller, um escritor estadunidense de livros pornôs. O cara fala umas coisas legais. O cara aqui manja. Bueno, a gente tem que seguir falando algumas coisas. Aqui tem mais um pouco de geofrase. Para quem estava lá na aula, no bate-papo que a gente fez online, eu mostrei esse vídeo aqui, mas eu acho que ele é muito bom para ficar só lá naquele bate-papo, que eu sei que vários de vocês não estavam presentes. Então, eu trouxe ele de novo. Não sei se vai tocar a música aqui. Escutem com carinho a interpretação do vídeo. Labuta é trabalho. Pois tudo se perdeu e a sorte desapareceu. Agora se deixa com
o querido, né, o Miguelzinho, ele faz muitos vídeos nessa vibe, assim. E essa música, que é interpretada pelo Zeca Pagodinho, assim, é um samba clássico, assim, né? Se chama Quando a Gira Girou. A gira, nas religiões de matriz africana, né, no candomblé, especialmente, a gira é como se fosse tipo um ciclo. Quando a gira girou, quando esse ciclo, sabe, mudou, foi o que aconteceu. A gira girou agora, né? Deu uma mudança na vida de muitas pessoas, de pessoas que perderam tudo, de pessoas que perderam pessoas, parentes, né? Ou que no mínimo foram prejudicados no ano de vestibular ou no trabalho. Eu tive uns quantos shows cancelados, né? Então eu fui impactado na minha renda, né, principal hoje, que é a música. E então é isso, a gira girou. E aí nesse contexto, né, em que a gira girou e tal, o que que fica assim, né? Fica a certeza de um amor, de uma parceria e tal, né? Então, essas estrofes aqui representam muito bem, né? O céu anuviou, né? Se encheu de nuvem, agitou as ondas do mar, que realmente aconteceu isso. O Oceano Atlântico estava sob a lua nova, maré alta, o mar agitado, isso representa as águas da Laguna dos Patos, né? O temporal levou, e aí tudo que deu para guardar ali, só Deus sabe quanto se trabalhou, né? Porque tem isso, essas pessoas que perdem tudo são as pessoas que mais trabalham, e elas são as mais vulneráveis no sentido social, né? As mudanças climáticas não atingem a todos da mesma forma, elas atingem mais as pessoas das camadas mais pobres da população, tá? Custou, mas depois veio a bonança, né? E agora é hora de agradecer, pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só ficou você. Então, a gente vê aquelas pessoas que se reencontram com o cachorro, e aquilo, o cachorro é o mais importante da vida, sabe? Tipo, perdi tudo, mas, cara, meu cachorro tá aqui. Então, a gente passa a dar valor no momento do caos, quando a gira, né? A gente passa a dar valor ao que realmente tem valor, né? Que são as relações pessoais, que é a família, que são os amigos e tal. A música depois tem uma continuação que eu acho que vale a pena também. Quando tudo parece estar perdido, é nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é bom amigo, quem está contigo e quem é de correr, né? Eu fui buscar um camarada, ele era funcionário lá da limpeza do colégio em que eu trabalhava lá, do João Paulo. E ele interagia muito comigo ali nos stories e tal, e uma hora ele falou: professor, o senhor acha que vai dar ruim aqui na serraria, na vila onde eu moro? Aí eu olhando o nível do Guaíba aumentando, olhando a localização da serraria, eu, velho, vai dar ruim? Aí ele, pois é, que eu tô sem carro, tô pensando em sair, assim, com uma mochila e tal, ir para casa do meu compadre. E o cara vai, né, e tal. E aí passou o tempo, o cara não foi, e aí eu perguntei para ele, meu, e aí, já foi e tal? Ele, não, eu tô monitorando aqui. Eu, meu, se tu quiser, eu vou ir e te busco, tá ligado? Vou ir de carro, te busco. Eu cheguei lá, a água já tava no tornozelo, né? Aí ele pegou o filho dele, eu peguei um monte de mochilinha do guri, de brinquedo, ele pegou as coisas dele, levei ele lá para casa do compadre dele. Aí falou, bah, professor, muito obrigado, tal, né? Ficou nessa... Aí ele viu, né, que eu não era só um colega de trabalho dele lá no colégio, mas que eu era ali um cara parceiro, né, para aquela situação e tal. Aí, meu, vamos lá buscar mais gente lá na tua vila, lá, quem é que tá lá? E, vamos lá. Quando eu cheguei lá, a água já tinha subido tanto que meu carro já não passava, né? Então, e aí sim, a casa dele demoliu toda, assim, né? As paredes frágeis, né? Madeira, a água é muito forte, levou tudo. Bueno, a sua mão me tirou do abismo, seu axé evitou meu fim, me ensinou o que é companheirismo e também a gostar de quem gosta de mim. Quando a gira girou. Na hora que a gente menos espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera para ajudar a carregar nossa cruz. Foi Deus quem pôs você no meu caminho na hora certa para me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse você. Então, é uma música sobre, cara, nos momentos difíceis, quem é que está ali contigo e tal. Eu quero que vocês pensem nisso, claro, nas relações pessoais, no que realmente tem valor no fim das contas, mas também pensar que quem é que tem que estar contigo aqui é o Estado, né? É o poder público, que é o responsável por tudo isso que vocês estão vendo hoje, com coleta de lixo, com tratamento de saúde das pessoas com leptospirose, com policiamento, sabe? Todos esses serviços do Estado que a gente nunca dá muita bola, mas no fim das contas é esse serviço hoje que faz falta, né? De um Estado que está mínimo, que está enxugado, assim. Então, quem é que tem que estar conosco? Quem é que tem que estar por nós, né? Porque não é só aquele, é nós por nós. Foi muito massa ver a solidariedade da galera e tal, né? Mas esse papo de é nós por nós desvaloriza a atuação do Estado. E se a gente não valorizar a atuação do Estado,
Estado que eu digo com letra maiúscula, né? Estado enquanto conjunto das instituições que organizam e administram o espaço geográfico. Bueno, na última aula a gente programas, não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês quais são os elementos de um climograma, falei sobre isso? É que, né, faz um tempo já, aí eu não lembro, mas acho que eu falei. Não? Ah, bom, então talvez não tenha dado tempo. Tá, beleza, então não deu tempo. Bueno, climograma, gente, é um baita recurso, uma baita linguagem para a gente interpretar o clima de algum lugar. E lembre que o clima de algum lugar ele é determinado a partir de uma análise de pelo menos 30 anos, para tu determinar como é que é o clima de algum lugar. Porque com 30 anos de análise, tu estabelece uma normal climatológica. Eu fui fazer um story lá esses dias sobre quantidade de chuva e tal, e aí eu queria ver quanto que chove na média em Porto Alegre no mês de maio. Eu sabia que era 100 e poucos, mas queria dar um dado mais preciso. Fui pesquisar e tal. E aí eu vi uma série histórica de pluviosidade para o mês de maio e vi uma só dos últimos 30 anos. Obviamente eu peguei o último dado, assim, esse dado dos últimos 30 anos, porque ele é o mais próximo da realidade. Não dá para considerar uma média histórica muito longa, porque os tempos têm mudado, né? Então eu peguei uma análise dos últimos 30 anos. E aí, com isso, tu pode ver o quanto chove em cada mês, né? Qual é a temperatura média em cada mês e tal. E aí tu compõe aqui um climograma. E vocês têm que ser pessoas que interpretam bem o climograma, porque Enem e vestibular, qualquer vestibular, sempre tem climograma lá para vocês analisarem alguma questão. Sempre tem. Tá? É uma baita linguagem. Vocês podem ver aqui não só dados de temperatura através da linha e pluviosidade através das barrinhas ao longo do ano, né? Aqui tem uma palavra em coreano, manjason, que significa meses do ano, né? E aí mas tu pode ver aqui, sei lá, economia, tu pode ver aqui agricultura, tu pode ver rinite, sei lá, tu pode ver tudo num gráfico desse, sabe? Se tu é uma pessoa que analisa bem um climograma, tá? Os dados de um climograma que vocês forem analisar numa prova são dados em graus Celsius da temperatura e a pluviosidade em milímetros, tá? Milímetros é o quanto acumula de chuva no pluviômetro. O pluviômetro é o instrumento que mede. Eu tenho um instalado lá em casa, que aí eu vou acompanhando ali o quanto chove diariamente, tá? A cada 15 dias eu vejo lá no meu pluviômetro quanto choveu em Porto Alegre. No começo do caos lá, eu perdi os dados porque o pluviômetro transbordou, mas tinha chovido mais de 90 milímetros naqueles primeiros dias lá. E aí tu começa a ter noção, isso é importante, vocês, não só como estudantes, mas como cidadãos do mundo, que vocês pensem o que é muita chuva, o que é pouca chuva, né? Eu fiz um story lá que falava justamente sobre isso, assim, o quanto chove geralmente, numa média, por dia em Porto Alegre, o quanto tinha chovido naqueles dias do caos, e daria para pensar o quanto chove na Índia no mês de julho, sabe? Que chega a chover 2.700 milímetros. No Rio Grande do Sul choveu 900 milímetros e deu esse caos todo. Imagina o que é 3 vezes mais, que é o que acontece na Índia por causa do clima de monções. Mas, claro, a Índia também já tem uma certa adaptação. Mesmo assim, morre um monte de indiano todo ano por causa do clima de monções, né? Também é o país mais populoso do mundo. Bueno, então vocês têm que ter as manhas de interpretar um climograma, tá? Uma possibilidade aqui, por exemplo, é tu pensar em estações de chuva e estações de seco, tá? É muito comum que os climogramas apresentem uma estação com menor pluviosidade, aqui ainda está grande as barrinhas, tá? E uma estação com maior pluviosidade, né? Vocês podem ver também amplitude térmica, se é alta ou se é baixa, uma amplitude térmica anual. Amplitude é o quanto varia de temperatura, quanto varia, tá? Então aqui dá para ver que no começo do ano é bem quente, está próximo dos 40 graus Celsius, né? E aí tem uma redução forte aqui no meio do ano. Olhando esse lugar aqui, pô, amplitude térmica muito alta, né? Chega a dar, sei lá, quase 40 graus, 30 graus Celsius de amplitude térmica ao longo do ano. Isso daqui pode ser Fortaleza, no Ceará? Não, imagina, isso aqui mata, extingue a população cearense, isso aqui, tá?
Isso aqui está próximo da gente, assim, um comportamento de calor insuportável no verão e frio ameno no inverno, né? Mas o nosso não é tanto, também não é tão grande, tá? O nosso clima aqui. A gente pode saber qual é o hemisfério? É sul ou norte? Isso é hemisfério sul, né? Mas isso está escrito no climograma? Não tá, mas a gente pode interpretar, porque quais lugares do mundo tem o inverno no meio do ano? Os lugares que estão no sul, né? No meio do ano lá no hemisfério norte é verão. Eu vou ir para a Espanha lá em julho. Esse bagulho aí fudeu meu voo. Vocês acreditam que a TAP me cobrou 13 mil reais a mais para que eu pudesse ir para a Espanha em julho? Porque como não tem o aeroporto agora, eu teria que pegar um avião para não sei onde, avião não sei onde. Não, pedir reembolso, agora tem que ver como é que eu vou ir para a Espanha. Mas ir lá na Espanha é o contrário, né? O verão é no meio do ano. E é terrível. Ondas de calor. O que mais? É difícil aqui a visualização, né? Aqui um exemplo de amplitude térmica baixa, né? Aqui sim já poderia ser um lugar no nordeste do Brasil, por exemplo, né? Que tem uma temperatura mais ou menos constante. Tá meio baixa a temperatura para ser lá, né? Mas se fosse mais alta a temperatura, poderia ser lá. Hemisfério sul ou hemisfério norte, a gente pode interpretar com esse climograma. Teve uma questão da URGS, cara, que ela dava um climograma e ela te perguntava de que cidade é isso. Simples. Tinha 5 cidades ao redor do mundo. E a resposta era Moscou. E os alunos putos, assim, mas como é que eu sou obrigado a saber como é que é o climograma de Moscou? Eu sou obrigado a saber como é que é o climograma de Bali, na Indonésia? Não, tu não é obrigado, mas tu tem que saber em que região do planeta fica isso, mais ou menos, e saber que se o climograma apresenta verão no meio do ano, é no hemisfério norte. E só tinha um climograma, só tinha uma cidade que era do hemisfério norte, que era Moscou. Então era uma questão trifácil, mas parecia difícil, tá ligado? Só tu analisar o climograma. Não, tem lugares muito quentes que chove muito pouco, tem lugar muito quente que chove muito. Aqui as chuvas estão mais concentradas no inverno. Isso aí. Posso afirmar que sempre vai ser no verão. Isso aqui é meio atípico, tá? Esse exemplo que eu dei, porque geralmente os lugares que têm uma diferença grande na pluviosidade apresentam verões chuvosos e invernos secos. Isso aqui não é muito... É que a minha preocupação aqui era mostrar a linha, né? Não tanto a pluviosidade. Oi, minha querida, diga. Não deu pra escutar o que perguntaram aí pra ti. Não deu para escutar. O Utah perguntou se tinha uma relação assim entre verão, inverno e chuva. Tipo assim, o verão é sempre mais chuvoso do que o inverno. Aí eu falei que sim, que geralmente foi isso, né? Geralmente os verões, nos lugares que tem sazonalidade na chuva, eles têm verões chuvosos e invernos secos. Por exemplo, a Índia, por exemplo, aqui no Brasil, a região centro-oeste, o interior de São Paulo, o interior de Minas, né? Essa galera tem um clima tropical sazonal, então eles têm uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno. Tem a ver com pressão, não tem? Tipo, que daí no continente fica a pressão... Pera, deixa eu ver. Um pouco sim, tem a ver com as massas de ar, na real. Porque aqui no Brasil, por exemplo, quando tem uma atuação das massas de ar do norte, úmidas, aí fica chuvoso. Quando tem a atuação das massas de ar mais secas do sul, aí fica mais seco. Na Índia é a mesma coisa, quando tem a atuação das massas de ar do Oceano Índico, úmidas, aí chove pra caramba na Índia. Quando tem a atuação das massas polares, aí fica mais seco. Sacou? What else? Aqui o exemplo da região centro-oeste. Agora esse climograma que eu trouxe aqui, eu acho que é de Goiânia ou de Brasília, por ali. Ele mostra, ele está fiel, né? Aqui eu fui criterioso. Então aqui dá para ver direitinho que tem uma estação seca no meio do ano e uma estação chuvosa no verão. Né? Outro que eu trouxe aqui que é fiel à realidade, clima na região norte. Eu acho que esse aqui é o clima de Manaus.
Talvez seja da tua cidade lá, não sei. Mas aqui dá para ver que tem uma pluviosidade alta, mesmo no mês que menos chove lá, dá 150 milímetros, que é mais do que chove aqui em Porto Alegre em qualquer mês. E tem mês que chega a bater lá 400 milímetros, né? E 400 milímetros é o máximo que tem no Brasil, assim, 400 e poucos milímetros, na cidade que mais chove no Brasil, fica lá no Amapá, sabe? Chove 400 milímetros. Aí tu imagina que agora aqui a gente bateu 900 milímetros em 3, 4 dias. Ou seja, a gente atingiu metade da média do ano de chuvas aqui no estado em 3, 4 dias. Então, é difícil. Clima no sertão nordestino, olha só o impacto agora, né? Eu fui do lugar da região mais chuvosa do país para a região menos chuvosa do país. Sertão significa interior. Interior da região nordeste, onde tem o clima tropical semiárido, onde tem a caatinga, lá a pluviosidade é bem baixa e a temperatura é alta o ano todo. Então não importa a época do ano que tu for para lá, vai estar calor. E a chuva é pouca. Litoral brasileiro, aí, claro, depende um pouco da latitude, né? A gente está falando do litoral do Nordeste ou do litoral do Rio Grande do Sul, depende, né? Mas, no geral, o litoral apresenta já um pouco mais de variação de temperatura. Como eu disse, depende do lugar. Se é no Nordeste, não, né? Se é em São Paulo, aí já varia mais. E a chuva é bem distribuída ao longo do ano todo. Tinha comentado alguma? Aí uma questãozinha que, só para exemplificar, assim, né? Deram lá no vestibular da URGS 2 climogramas, ou climatograma. O primeiro mostra uma temperatura elevada e constante o ano todo, uma precipitação bem distribuída ao longo do ano, ó, 200, 300 milímetros em todos os meses do ano, né? E o outro climograma mostra uma variação de temperatura mais interessante, está variando entre uma média de 24 e 12 graus Celsius, e o chuva bem distribuído ao longo do ano, embora num nível mais baixo, né, na casa dos 100 milímetros. E aí a pergunta é, assinale a alternativa ali. O clima equatorial pode ser representado pelo climograma 1, o clima equatorial, que tem na região norte do Brasil e tal, em que se verificam elevados totais pluviométricos. Pode ser, número 1? A letra A? Pode ser, né? E essa é a resposta. Sem graça. Depende, assim. O que eu percebo na URGS é que quando ela quer te induzir ao erro, ela coloca a afirmativa mais bonita, ela coloca na letra A, assim, porque aí fecha direitinho com o que tu estava pensando e tu te joga na letra A, sabe? Aí então tem que cuidar, a letra A é sempre meio perigosa. Bueno, não sei se vai dar tempo, falta 8 minutos, vamos ver. Senão a gente continua amanhã. Circulação geral da atmosfera, tá? Isso aqui eu acho que até não está no livro de vocês, mas eu considero bem importante para vocês entenderem o background por trás das dinâmicas climáticas ali, tá? É pensar como que os grandes ventos globais se distribuem pelo planeta. Assim, quando eu faço aqueles geostories lá, analisando as massas de ar, numa imagem de satélite ali e tal, é muito com base nesse conhecimento aqui, tá? A região mais quente do planeta é a região equatorial, próxima à linha do Equador, certo? Então ela vai esquentar mais e essa região mais aquecida aquece o ar sobre ela. O ar aquecido ganha grau de agitação, as moléculas de ar ficam agitadas. Ai, que calor! Elas se expandem, perdem densidade, então elas ascendem, elas sobem na atmosfera, certo? Então aqui o ar sobe e se tem bastante ar subindo na região da Amazônia, na região da floresta equatorial do Congo, na Indonésia, se o ar está subindo aqui, vai ficar pouca molécula de ar na superfície. Então aqui nós temos uma célula de baixa pressão atmosférica, tá? Lá no site, lá no Windy, que eu comentei com vocês, tu pode clicar ali em pressure e tal, e aí ele te dá sempre onde é que tem low pressure ou high pressure, né? Onde tem baixa pressão ou alta pressão. Então aqui, comumente, tem uma baixa pressão atmosférica. O ar subindo e carregando umidade dessas florestas equatoriais ou do oceano, carregando umidade em altitude, quando chega lá em altitude, essa temperatura mais baixa que tem no ar condensa essa umidade toda.
aquela água vira gotículas de água. O vapor da água vira gotículas de água, que é o que a gente chama de nuvem, né? Cadê minha nuvem? Ah, eu achei que ia ter uma nuvem aqui. Mas aqui forma muita nebulosidade, tá? O ar sobe, se esfria, ganha densidade e ele vai descer em alguma outra região do planeta. Então, lá onde ele desce, vai ter muita molécula de ar chegando, vai formar uma célula de alta pressão atmosférica. Essa célula aqui, no meio do Brasil, é a que estava contendo a massa, a frente fria, a massa polar, a MPA, a massa polar atlântica, e estava fazendo com que chovesse o tempo todo em cima do Rio Grande do Sul. Era essa célula de alta pressão atmosférica, tá? Quando chega em superfície, ela se espalha para todos os lados. Então, vai em direção a regiões de baixa pressão atmosférica, tá? Nas regiões polares também tem células de alta pressão atmosférica, expulsando ar em superfície. Esse ar vai em direção a outro arzinho que está vendo. Está mal assombrado o negócio. Tá? E no encontro dessas massas de ar, de uma massa polar com uma massa tropical, a massa polar vai empurrar a massa tropical para cima, que ela é mais aquecida, né? E ela vai subir. Então aqui vai ter também uma célula de baixa pressão atmosférica, também vai ter formação de nebulosidade, tá? Então aqui próximo ao círculo polar, nos dois hemisférios, e o trópico é uma região chuvosa, geralmente, tá? É uma região de baixa pressão atmosférica. Aqui, então, o ar sobe e desce lá, porque o ar resfria e tal, e vai descer em outras regiões do planeta onde tem alta pressão atmosférica. Então, nós temos aqui células convectivas, células formadas a partir da convecção. Aqui a convecção, desce, pá, pá, né? Aqui também convecção, desce, pá, pá, né? Essas células convectivas têm nome, não acho tanto que vocês precisem decorar esses nomes, mas são dinâmicas da atmosfera assim, que regulam as temperaturas do planeta. Tá? A partir da diferença de temperatura em cada região do planeta, se forma esse movimento desses fluidos do ar. Essa célula aqui próxima à linha do Equador é a célula de Hadley, tá? Porque foi esse cara que descobriu essa porra. E aí sobe o ar lá, próximo do Equador, desce próximo dos 30 graus. Aqui onde o ar desce não forma chuva, certo? Forma chuva onde o ar sobe. E você sabe qual é a latitude de Porto Alegre, né? 30 graus sul. 51. É justamente... Isso é a longitude. A 51 graus oeste é a longitude. A latitude é 30 graus sul. Então, assim, Porto Alegre era para ser... Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, era para ser uma região desértica. Isso daqui era para ser deserto. Por que não é deserto? Porque a gente recebe a umidade da Amazônia. Top, né? Só que às vezes a umidade da Amazônia também nos ferra, como aconteceu agora, tá? Então, a Amazônia é importante a gente não desmatar ela, inclusive, para a gente não virar um deserto, tá? Bueno. Célula de Hadley. Célula de Farrell, o ar sobe lá nos 60 graus e desce em latitudes médias e desce lá no polo, tá? E a célula polar, que aí não tem nenhum nome estranho, é só uma célula polar. Bueno. Ah, tá aqui minhas nuvenzinhas, achei que elas iam aparecer antes. As nuvens se formando justamente sobre as células de baixa pressão atmosférica, tá? Então, vocês viram que se formam ventos em superfície, né? Ventos que partem sempre da alta pressão para baixa pressão. O ar sempre se desloca da alta pressão para baixa pressão. Então, aqui tem vento saindo dos trópicos, indo em direção à linha do Equador. Tem vento saindo dos trópicos e indo para as baixas pressões dos círculos polares. E tem vento saindo dos polos, indo em direção às baixas pressões dos círculos polares. Isso aqui são ventos globais de superfície. São massas de ar. Só que elas não são retinhas assim, tá? Elas têm uma inclinaçãozinha, depois a gente vai ver uma deflexão. E esses ventos globais têm nomes. Os ventos alísios são os mais famosos e os mais importantes de vocês conhecerem, tá? Eles sopram constantemente dos trópicos em direção à linha do Equador, carregando umidade, provocando chuva, porque quando chega na linha do Equador aqui eles sobem, né? Então eles provocam chuva. Além dos ventos alísios, tem os contralísios, que são os ventos em altitude. São ventos até que os aviões evitam enfrentar. Aqui está uma representação agora em 2D, né?
a linha do Equador aqui, os ventos alísios soprando em direção à linha do Equador, subindo aqui, formando nebulosidade, chuvas intensas, aquelas chuvas de verão, tá? Se formam por convecção aqui, um lugar muito quente do planeta, né? Típico das chuvas lá da Amazônia e tal. Então, é por causa desses caras aí. Se a gente olhar no planetinha aqui, os ventos alísios convergindo na linha do Equador, eles sempre formam uma faixa de nebulosidade. Sempre que tu abrir uma imagem de satélite, vai ter uma nebulosidade aqui, por causa do encontro desses ventos alísios, tá? Essa é uma região de convergência. Os ventos convergem ali. É uma zona de convergência entre os trópicos, intertropical, tá? A Zecit é bem fácil de... não vai dar tempo, queria abrir o site e ver com vocês. A Zecit. Escrever de vermelho no fundo preto não é uma boa, né? com essa claridade. Bueno, os ventos de oeste, mas por que de oeste a gente vai ver agora, e os ventos de leste no polo. Os ventos alísios são os mais importantes, tá? Como eu disse, eles são inclinadinhos, eles não são retinhos como eu tinha feito aqui, tá? Eles sofrem uma deflexão. Uma deflexão é uma força inercial, chamada de força inercial de Coriolis, ou Coriolis, porque era francês o seu Coriolis, tá? Eles sofrem deflexão, esses ventos, por causa da rotação da Terra, tá? A direção da rotação e a velocidade desse movimento influencia na direção dos ventos. Vocês já viram aquele experimento aqui, ó? Apita no gira-gira, aí ela lança a bolinha para um lado, só que como está rolando um giro, essa bolinha sofre deflexão. Esse giro que ela está fazendo é no sentido anti-horário. Então, a deflexão acontece para a direita. É que nem aqui, ó, o Homer está girando no sentido anti-horário. Então, a deflexão dos ventos no hemisfério norte é para a direita. Aqui, o gatinho está girando no sentido horário. Então, a deflexão aqui vai ser para a esquerda. Quer ver isso no mapa? Fica da seguinte forma. Os ventos que convergem na linha do Equador sofrem deflexão para a direita deles, tá? Você coloca no lugar do vento, sobe na flechinha, vai ver que ele está indo para a direita, tá? Esses outros ventos aqui, que se chamam ventos de oeste, sofrendo deflexão para a direita, e os ventos de leste sofrem deflexão para a direita deles. Isso tudo no hemisfério norte. Percebam como os ventos recebem o nome de acordo com a origem deles. Então, quando tu tá na praia e tu tá batendo um nordestão hoje, sabe aquele vento forte? O que é o nordestão? É o vento que vem de nordeste. O que é o vento de leste? É o vento que vem do leste. É sempre de acordo com a origem deles, tá? E no hemisfério sul, deflexão para a esquerda. Mas como é que eu vou decorar isso e tal? Norte, direita, sul, esquerda, América Latina, esquerda. Não sei, acho que dá para decorar, tá? Deflexão para a esquerda no hemisfério sul. Bueno, depois, aula que vem amanhã, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Beijo, foi um prazer revê-los. Tchau, gente de casa. Tchau. Telespectador. Tchau.